abrir sua Bíblia na primeira missiva, ou carta, ou epístola. Alguns estudiosos dizem que eram pequenos bilhetes que Paulo escrevia para as igrejas. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 7 e o versículo 8. Que é isso, pastor? Dons espirituais. Todos nós sabemos que Jesus, ele cumpre o seu ministério terreno. Quando João Batista diz, é chegado o reino de Deus, está dizendo que ao Jesus pisar nessa terra, o reino de Deus chegou na terra. O que é o reino de Deus? É salvação. O que é o reino de Deus? É perdão. O que é o reino de Deus? É misericórdia, alegria. O Filho de Deus trouxe o reino de Deus para a terra e cumpriu aqui o seu ciclo depois dos seus 3 anos de ministério. Ele faz discípulos. Esta é a missão da igreja, ide fazer discípulos. O discípulo, ele é um imitador de Cristo, do seu comportamento, do seu temperamento. Por isso a Bíblia diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Jesus? Sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de união, sentimento de comunhão. Cumpre o seu ministério e Jesus ascende aos céus. Os apóstolos observam Jesus subindo aos céus. Mas antes de subir, Jesus faz uma promessa: não fiquem tristes, eu estou subindo, mas enquanto a minha igreja estiver aqui na terra, o meu Pai enviará o Consolador. Ou seja, não é o pastor que dirige a igreja, ou seja, não é o pastor que administra a igreja, que orienta a igreja espiritualmente, é o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos. Então Jesus promete o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai armando a igreja, como se fosse um soldado, vai equipando a igreja para as batalhas espirituais terrenas. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. E aí Paulo fala dos 9 dons espirituais. Falamos aqui nos cultos passados de 6 dons espirituais, e hoje, dando tempo, vamos fechar com mais 3 dons espirituais. Mas Jesus, ao ascender aos céus, os apóstolos ficam olhando tristes. Ele está indo embora, mesmo fazendo a promessa, criando aquela expectativa. Mas os anjos dizem aos apóstolos, não fiquem tristes, porque esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Quantos estão esperando Jesus? Ainda. Então a igreja é muito organizada, em cada ciclo, em cada etapa, tem um cronograma, o Cronos, que é o tempo de Deus, e Deus tem um planejamento muito perfeito. Ele nos deu alguns sinais da sua vinda. Um dos sinais é que depois do ano 70 depois de Cristo, estou falando isso, fazendo essa introdução só para você entender este cronograma, Israel foi disperso sobre toda a terra, mas Jesus disse, o dia que a figueira brotar, figueira é uma analogia de Israel, ou seja, o dia que Israel ressurgir como nação, novamente, levantai os vossos olhos, é um sinal que o Filho de Deus está prestes a voltar. E no ano de 1948, da presente era, a ONU votou pelo ressurgimento de Israel. Ou seja, a figueira já brotou, Jesus está voltando. Israel também é um relógio de Deus. Ele envia o seu Espírito Santo para nos equipar. Já pensou?
os pastores que estão comigo aqui, se nós tentássemos fazer essa obra sem a ajuda do Espírito Santo? Irmão, reinos se levantaram, governantes se levantaram durante toda a existência da humanidade. O Império Romano se levantou potente, mas acabou. Reis se levantaram imponentes, mas finalizaram o seu reinado. A igreja, há 2000 anos atrás, foi inaugurada e ela continua de pé, de pé, de pé, de pé, porque o Espírito Santo tem nos conduzido até aqui. Então nós falamos dos dons verbais, que é o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Irmão, busque o batismo com o Espírito Santo. Nós falamos do dom de profecia, falamos do dom de interpretar a profecia, que é muito importante. Falamos dos dons verbais, que é o dom de curar, dom de operação de maravilhas, dom da fé. Eu acho que o dom da fé é um dos dons mais bonitos, um dos dons mais lindos, porque a gente pode estar passando por crise, adversidade, tribulação, mas lá no fundo do nosso coração, a gente tem a certeza e a fé que no final vai dar tudo certo em nome de Jesus. E hoje dons de revelação, dom da palavra, do conhecimento, dom da palavra de sabedoria e dom de discernimento. Dom da palavra de conhecimento, que é isso, pastor? Conhecimento no sentido de você ter ciência de algo que está oculto. Deus dá esse dom? Dá. Deus revela coisas que estão ocultas. Atos, abra sua Bíblia para nós estudarmos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. O pastor Paulo Alexandre vai estar lendo, mas é muito importante você acompanhar também. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Vamos ver um pouquinho deste dom do conhecimento, da ciência de algo que está oculto e Deus revela àqueles que administram a sua obra, que fazem a sua obra. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso, também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Ao ouvir esta demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta
aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Ananias e Safira, irmão, significa graça e beleza. Diga comigo, graça e beleza. Mas os seus nomes não condizem com as suas atitudes. Os seus nomes não condizem com a sua conduta. Tem coisas que a gente olha que é muito bonita. O ser humano tem a tendência de amar com os olhos, amar a aparência, amar o exterior. Mas nós precisamos amar com o juízo, com a consciência. Aprenda, irmão, a amar com a percepção da consciência e do juízo. Porque nem tudo que parece bonito, nem tudo que parece lindo é bonito. A mesma palavra revela no versículo 2 que Ananias e Safira reteve algo que não era deles, reteve algo que deveria ter sido entregue, seguraram, reteram. E essa mesma palavra reteve, no grego, descreve a ação de Acã, na Septuaginta. O que era a Septuaginta? Era a Bíblia traduzida para o grego, aonde não existia naquela época ainda o Novo Testamento, era a Bíblia da época de Jesus. Josué capítulo 7, versículo 1 fala, lá no Antigo Testamento, de um homem hebreu que foi orientado, ao entrar em Jericó, não tocar nos utensílios de Jericó que eram consagrados a demônio, mas a cobiça dos olhos foi lá e pegou a capa de Acã, pegou a capa da Babilônia, Acã, e escondeu na sua tenda. O pecado de Acã, o pecado de Ananias e Safira representa o pecado da avareza. E a palavra de Deus diz que a avareza é vil idolatria. O que é avareza? Amor excessivo ao dinheiro, sovina. O pecado da avareza torna o ser humano mentiroso. Ele faz de tudo para se dar bem. Engana, interpreta, faz cena, faz um teatro, porque ele quer se dar bem. Por isso nós precisamos amar com a consciência. O versículo 3 diz que o Espírito Santo, quem revelou a Pedro? O Espírito Santo mostra a Pedro que Satanás estava influenciando aqueles crentes, pastor, sim, crente. Roupa de crente, credencial de crente, de obreiro. Eles eram membros da igreja primitiva. Se o cristão der lugar, irmão, o diabo entra. Entra, pastor, me prova. Entrou em Judas. Judas teve o melhor pastor, o melhor líder, o melhor orientador, mas mesmo assim traiu o seu pastor. Nem sempre a culpa é do pastor, nem sempre a culpa é do líder. O problema às vezes está no caráter. Entrou em Judas, entrou no rei Saul, e olha como é que o diabo é astuto. Ele entrou na serpente para enganar Adão e Eva. Por isso, meu irmão, primeira aplicação aqui, me ajude a pregar. Diga para o seu irmão, não fique conversando com serpentes.
Com quem você anda conversando nas redes sociais? No WhatsApp, no Instagram. Isso está cheio de serpente para destruir a sua comunhão com Deus. Eva e Adão perderam a comunhão com Deus, mas nesta noite o Espírito Santo está nos vacinando e nenhuma serpente vai destruir a tua comunhão com Deus. Cristão precisa ser verdadeiro. O obreiro precisa ser verdadeiro. Um dos príncipes, um dos maiores pensadores políticos que já existiu no século XV ou XVI, chamado Maquiavel. Ele disse o seguinte: é necessário aparentar piedade e religião. Não é importante ser piedoso ou religioso. Sabia que tem gente que você olha, que gracinha, nossa, esse homem é piedoso, religioso, mas o seu interior está podre. Por isso que Jesus o chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Cuidado, irmão, com essas pessoas com carinha de piedosa. Cuidado. Peça ao Espírito Santo discernimento para que você não seja enganado. Maquiavel disse: é necessário aparentar, mas Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, ele diz para mim e para você: não, você é o sal da terra, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Seja transparente, seja verdadeiro, seja autêntico, porque você é um representante do reino celestial. Lê para a gente, pastor Paulo. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Deixai a vossa luz resplandecer, irmão. Meu irmão e minha irmã, Jesus te chamou para brilhar, para brilhar, para brilhar. Aleluia. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Tem luz brilhando aí fora. Deixa a vossa luz resplandecer, irmão. O Espírito Santo revelou o pastor: Ananias e Safira estão usando de engano na casa de Deus. Irmão, dízimo e oferta, principalmente o dízimo, é uma proteção espiritual para a sua vida. Quer repreender o gafanhoto, o devorador, o migrador, o cortador? Seja dizimista fiel na casa de Deus. Não precisa fazer campanha, não precisa passar pela fogueira santa, não precisa de vassourinha ungida. Se você for fiel, Deus vai prosperar a tua casa, a tua vida. Palavra de conhecimento. Atos 21, do 8 ao 11, o Espírito Santo revela ao profeta Ágabo o mal que o apóstolo Paulo haveria de enfrentar mais na frente. Em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 12, o rei da Síria, ele fica incomodado, atribulado, porque ele planejava o mal contra o rei de Israel,
E todas as vezes que ele arquitetava algo para atingir o rei de Israel, para atingir Israel, o Espírito Santo revelava ao profeta Eliseu: o mal está ali, o mal está ali, o mal está aqui. E Israel e o rei saíam ilesos. Assim sou eu, assim é você. Tem coisas que você não vê, que eu não vejo, mas que o Espírito Santo de Deus está limpando, está limpando, está livrando. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta preparada contra o ungido do Senhor prosperará. Deus está te livrando, irmão. Você está no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus. Fica tranquilo, porque dos teus inimigos cuida Deus. Ora candalagacharabasurianda. Salmo 119, versículo 165. Para aqueles que amam e temem os mandamentos de Deus, não haverá tropeço, não haverá tropeço. Eu estou profetizando na tua vida, irmão. Levanta a tua mão e recebe. Para aqueles que amam e obedecem a Deus, não haverá tropeço. Tem gente armando laço, arapuca para a gente tropeçar, mas Deus diz: está me temendo, está no centro da minha vontade, não tropeçará. Falamos de palavra, do conhecimento, daquilo que está oculto. Se tem alguém trabalhando no oculto para prejudicar a sua vida e você é obediente, deixa na mão de Deus, que Deus vai resolver tudo. Palavra de sabedoria, outro dom concedido para resolver situações aparentemente impossíveis. É uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, principalmente quem lidera: me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Salomão vai começar o seu reinado. Nós ouvimos aqui na reunião de obreiros que quando ele vai começar o seu reinado, o seu pai diz: seja homem. Obra de Deus não é para menino, não é para moleque, não é para pessoas desequilibradas. Eu falo em termos de obreiros. Obra de Deus é para homem. O inferno vai se levantar, os ataques virão, mas Deus está te revestindo com a couraça da justiça, capacete da salvação, aleluia, espada do Espírito Santo, sandálias do Evangelho da paz, escudo da fé. Seja homem, seja mulher de Deus, não tema, não tema, não tema. Tem equipamento espiritual para a tua vida, para te guardar. Não tenha medo de cara feia. Salomão recebe do seu pai: seja homem. Salomão está com um pouquinho de medo? Claro, irmão, medo é uma coisa natural. O medo me previne. De uma certa forma, ser corajoso não é ter ausência de medo, não. Ser corajoso é ser precavido e calcular os riscos. Não, Deus está comigo, mas eu vou subir aqui do alto, do pé direito desse templo, e vou falar para o Jonas: Jonas, vou pular porque Deus está comigo, me segura aí. O Jonas vai ficar embaixo? Vai nada, vai deixar eu me esborrachar, porque se eu cair em cima dele, morre eu e morre ele. Então ter coragem não é ausência de medo, mas é você calcular os riscos e ter fé que Deus pode te ajudar a vencer esse obstáculo e essa batalha. Salomão vai reinar, e quando ele vai reinar, está um monte de gente olhando, jovem, um pouco inexperiente,
E estão ali os assessores do seu pai, sábios. Quero ver como é que ele vai sair dessa. Chega uma mulher com um filho morto e a outra com um filho vivo. Você conhece a história? Onde as crianças foram trocadas. Quantos conhecem essa história de Salomão? Todos conhecem. Uma serva de Deus vai dormir na casa da colega. O filho da colega morre. Enquanto a serva de Deus dorme, alguém vai lá, amiga, tira o vivo e coloca o morto. Cuidado com os relacionamentos, viu, irmão? Tem gente que é enviada para tirar o que está vivo da tua vida e colocar o que está morto. A serva de Deus leva a demanda até Salomão. E Salomão recebe uma palavra de Deus. Eu acredito que ele orou e pediu a Deus: me dá sabedoria, porque senão eu vou perder o meu reinado. Esses camaradas vão caçoar de mim, vão zombar de mim, vão rir de mim. Vão dizer: esse cara não é rei nada. Por isso, irmão, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. E ele diz, Deus dá para ele uma palavra de sabedoria: pega a criança viva e racha no meio, corta no meio. E quando ele fala que vai cortar, você conhece a história, a mulher que era falsa, leviana, não pode cortar, divide isso aí. E Salomão entende, essa não é a mãe. Aí Salomão faz algo espiritual que eu quero aplicar na sua vida nessa noite. Só quem estiver ligado vai receber. Nesta noite, o Espírito Santo está fazendo o seguinte: colocar o morto. Ele está tirando o morto e colocando o vivo. Ele está tirando o morto e colocando o vivo. Se colocar alguma coisa morta na tua vida, o Espírito Santo tira e coloca o que está vivo para você. Deixa eu ver se tem alguém entendendo, recebendo. Não adianta você colocar coisa morta na vida de crente. Na vida de crente, coisa morta não vinga, só coisa viva. Fake news, coisa morta. Mensagem no WhatsApp, caluniando, atacando, mentindo, coisa morta. Não acontece isso, pastor Paulo? Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Palavra de sabedoria. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do versículo 6 ao 11. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Paulo está num bico de sinuca. Pegaram Paulo para poder bater em Paulo, julgar Paulo, escorraçar Paulo. Olha a palavra de sabedoria desse homem. Ele está entre os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que queriam massacrar Paulo, e ele está entre os fariseus, que acreditavam na ressurreição. Paulo inteligentemente, lê para a gente, pastor Paulo, essa vale a pena ali, todas valem a pena, mas essa é especial. Olha que homem inteligente. Paulo é muito inteligente, irmão. Tem situação que você tem que usar inteligência. Não adianta você ficar batendo boca, explicando para quem não quer entender, irmão. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir estas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve, então, muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar: não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito
ou anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio de que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Jesus aparece a segunda vez a Paulo. Paulo está num bico de sinuca, ele olha para um lado: vou fazer um negócio aqui que eu vou sair de fininho, eu sou fariseu. Acho que o grupo dos fariseus era maior naquela época. O pau quebrou, saduceu com o fariseu, e Paulo falou: deixa eu sair daqui de fininho. Jesus aparece para ele e diz a segunda vez: Paulo, sê corajoso, sê corajoso, sê corajoso. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite precisando dessa palavra, e Jesus está falando com você: não temas, não temas afrontas da vida, eu estou contigo, seja corajoso. Que sabedoria, que inteligência. Eu vou entrar nesse negócio nada. Palavra de sabedoria. E por último, vai dar tempo, dom de discernimento. Como eu disse, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com as aparências, principalmente dos autopiedosos. Lê para a gente, pastor Paulo, Atos 16, versículo 17 e 18. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Uma jovem que era usada por alguns senhores daquela cidade com um espírito de adivinhação. Deus condena esse trabalho de adivinhação. Está na palavra de Deus. E o espírito maligno usa a jovem para elogiar o pastor Paulo. Você é homem de Deus. Você é servo de Deus. E Paulo tem uma comunhão com Deus. Irmão, quem tem comunhão com Deus percebe quando alguém está sendo usado por um espírito maligno. Quem tem íntima comunhão com Deus percebe as coisas no mundo espiritual. Paulo percebeu, e quando Paulo percebeu, Paulo ele não repreendeu a menina. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades no mundo espiritual. E um crente revestido de poder, revestido de autoridade de Deus, cheio da graça, cheio da unção, não precisa ser pastor, evangelista, diácono, presbítero. É crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Há uma autoridade sobre a tua vida. Há uma autoridade sobre a tua vida. Você pode estender a sua mão e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, na tua casa, no ambiente que você estiver. Percebeu? Há uma autoridade sobre você, meu irmão. Eu te repreendo. O demônio sai na hora. A menina fica liberta. Eu vou fechar, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui.
Paulo fez o bem a essa jovem? Sim ou não? Sim. As pessoas viram aquilo como o bem da cidade? Sim ou não? Não. E as pessoas vão bater em Paulo, perseguir Paulo, maltratar Paulo, mas diz a Bíblia, eu não vejo na Bíblia, pastor Paulo, quando está sendo maltratado, pisado e sendo surrado, eu não vejo Paulo espraguejar, eu não vejo Paulo xingar, eu não vejo Paulo indo para a rede social, eu não vejo Paulo xingando, eu não vejo Paulo arrancando o cabelo. Paulo fica no seu lugar quietinho, dando testemunho de crente, de servo. Pegam Paulo, julgam Paulo, batem Paulo em Silas, os dois prendem Paulo na cadeia, correntam Paulo com grilhões num tronco, e ao invés de murmurar, e ao invés de xingar, e ao invés de ir para Facebook, e ao invés de ir para Instagram, ao invés de ir para WhatsApp, Paulo e Silas vai para o trono, vai para o trono, vai para o trono da graça, e começam a adorar, 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 porque eles queriam manter o testemunho de crentes. Apanharam, foram presos, mas se preocupavam com o testemunho de cristão. Mas eu não posso, no momento de luta, tribulação, pressão, perder o equilíbrio. Você é servo de Deus. Você tem um nome a zelar. Qual, pastor? O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Alguém está observando o nosso comportamento. Em casa, na vizinhança, na faculdade, no trabalho. As pessoas observam o nosso comportamento e o nosso testemunho. Aqueles homens vão para a cadeia, não xingam e adoram. E o que acontece? O que Deus faz? Um terremoto. Porque quando você adora, ao invés de murmurar, Deus age. Vou repetir. Na luta e na tribulação, ao invés de descabelar, ao invés de perder o equilíbrio, e você vai para o joelho, e você vai chorar aos pés de Jesus, Deus age, Deus age, Deus age. Terremoto acontece, as correntes se caem, as cadeias se abrem, todos fogem, menos Paulo e Silas. E o carcereiro que acompanhou Paulo, que foi espancado, surrado, preso, vai se matar, porque ele era o guarda daquela prisão. Quando ele vai se matar, qual é a surpresa dele? Quem aparece? Paulo e Silas. Rapaz, não faz isso não. Meu Deus, vocês apanharam? Foram surrados e estão aqui ainda? Estão. Nós somos crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus. E olha que interessante. O carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Irmão, essa é a pergunta do âmago do ser humano. Tem muita gente que pergunta: como é que eu vou me salvar? E você tem a resposta. Nós temos a resposta. Paulo e Silas diz a resposta que a humanidade procura. Ele disse: é muito simples. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa, tu e a tua casa, a salvação para você, a salvação para a tua família, a salvação para a tua vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode se colocar em pé glorificando o nome de Jesus? Sabe o que o carcereiro faz? Vamos lá em casa. Eu quero que a minha família também ouça, porque vocês têm testemunho. Vocês dois são crente de verdade. Tenha testemunho, irmão.
tenha testemunho. As atitudes falam mais do que a mais bonita pregação. Paulo e Silas pregaram com atitudes.